Sim, eu acredito que minha família está aqui acompanhando e todo mundo sabe, né, que eu fiquei muito aflita em relação a voltar à escola, porque eu estava vivendo um período muito bom no secreto com o Senhor Jesus. Eu compartilhei um pouco com vocês na semana passada e eu fiquei aflita de perder essa intimidade com Jesus nas minhas voltas às aulas, ou então como lidar com certas circunstâncias na escola. Mas Jesus acalmou meu coração e me lembrou que eu preciso ser luz do mundo e sal na terra. Vocês são luz do mundo e sal na terra. Amém? Glória a Deus. Vamos lá abrir. Abram suas Bíblias, gente. Em Apocalipse, capítulo 4, a partir do versículo... Deixa eu ver aqui, Deus. A partir do versículo 8. Amém? Nós vamos introduzir a nossa mensagem a partir desse versículo. E os 4 animais tinham cada um... Todo mundo abriu? Estão procurando, tem gente que está procurando. Vou esperar um pouquinho para a gente ir introduzindo a mensagem. Amém? Vamos lá. E os 4 animais tinham cada um... Meu Deus, espera aí. E os 4 animais tinham cada um de per si 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, 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 é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, e que é, e que há de vir. E os 4 animais davam glória, e honra, e ações de graças ao que estava sentado sobre o trono, e ao que vive para todo sempre. Os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava assentado sobre o trono, e adoravam o que vive para todo sempre, e lançavam suas coroas diante do trono, dizendo: Digno és, Senhor, de receber glória, honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Amém? Glória a Deus. E refletindo, né, eu já tinha refletido um pouco a respeito desse capítulo, e o Senhor ministrou ao meu coração que no reino dos céus existe um padrão, e o padrão é a santidade. No reino dos céus, esse é o padrão, santidade. Por quê? Porque nós estaremos lá com Jesus 24 horas, declarando a santidade de Deus. E aí eu pergunto para vocês estão aqui na igreja e se cansam muitas das vezes de ficar 2 horas cultuando ao Senhor. Imagine lá, 24 horas, declarando a santidade de Deus. A palavra fala isso. Eles não se cansam de dizer que Jesus é santo, que o nosso Deus é santo. Nós não precisamos, nós não podemos, na verdade, nos cansar de declarar e viver uma vida de santidade. O mundo dá muitas bandejas para nós. Satanás, o tempo todo, ele está ao nosso derredor. Ele está ao nosso derredor. Mas quando nós vivemos uma vida prostrada diante do Senhor, ele não tem poder para nos tocar. Ele não tem poder para desviar os nossos olhos do nosso Rei Jesus. Por quê? Porque nós estamos prostrados no Senhor, ao Senhor. E eu gosto de falar muito de Moisés. Moisés é uma grande inspiração para mim no Antigo Testamento. E o povo se rebeliou, né, contra as atitudes, a liderança de Moisés e de Arão. E aí Moisés, ele me chama muita atenção, porque tudo que vinha contra ele, ele colocava diante do Senhor. E tem uma ação muito bonita na Bíblia, que Moisés, ele se prostra com o rosto em terra. Aquela ação que vinha sobre Moisés, a ação de acusação, porque muitas das vezes, gente, Satanás vai tentar te acusar com coisas do seu passado. Satanás vai tentar te chamar para uma vida de pecado. Satanás vai te tirar da rota qual Deus quer que você esteja. E eu nunca me esqueço dessa frase, acho que você já conhece. Deus te chama pelo teu nome, mas Satanás te chama pelo teu pecado. Nós precisamos estar atentos à voz do Senhor. O padrão do céu nós vimos que é a santidade. E para viver uma vida de santidade, nós precisamos estar sensíveis à voz de Deus.
Nós precisamos estar sensíveis à voz de Deus, porque a santidade, ela aborda pureza moral, ela aborda intimidade com o Senhor, ela aborda também algo que revela a nós, que é sermos escolhidos por Deus. Alguém que anda em santidade, ela entende que ela é separada pelo Senhor. Ela entende que ela é escolhida. E ela não dá lugar a outras coisas. Ela não dá lugar às vozes do inimigo, às vozes do mundo. Durante muito tempo, eu deixei de me posicionar na escola com medo de machucar um amigo meu, com medo de machucar um colega meu. Mas o Senhor começou a ministrar muito em meu coração isso. Se posicione. Se posicione. Se posicione. E antes de nós darmos início ao culto, a tia Érica falou sobre isso, né? Sobre posicionamento. Eu disse, uau, é isso, Jesus, que o Senhor quer falar. Nós precisamos entrar em um lugar de posicionamento em Deus. Não é porque seu amiguinho vai parar de falar com você que você vai deixar de se posicionar em Deus, gente. É preciso se posicionar. É preciso entrar nesse lugar de posicionamento em Deus. E o Senhor te chama para esse lugar hoje. O Senhor te chama para fazer diferença na tua escola. O Senhor te chama para fazer diferença no teu bairro, na escolinha de futebol, aonde você estiver, seja a diferença. Quem aqui tem sonho de ser jogador de futebol? Amém? Você não vai, se Deus permitir, você não vai estar lá apenas para jogar futebol, mas para fazer a diferença, para cumprir o ídolo do Senhor, porque tudo nessa terra precisa apontar para o reino dos céus, precisa apontar para Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, voltando, né? Moisés, ele se prostrou com o rosto em terra, na verdade foi Arão. Arão se prostrou com o rosto em terra, e esse ato me chamou muita atenção, porque é um ato de submissão a Deus. É um ato de submissão ao Senhor. E para nós vivermos uma vida de santidade, sem dar brecha, sem dar lugar a Satanás, é preciso nós submetermos ao Senhor. E não sou eu que estou falando isso, é a palavra do Senhor lá em Tiago que diz: submeta-se a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vós. É na submissão ao Senhor que Deus faz a diferença, que nós fazemos a diferença. Deus é Deus. Deus, ele precisa de nós. E é algo que eu estou para te lembrar aqui hoje. Deus não precisa de nós, nós que precisamos dele. Nós que precisamos dele. E a gente quer muito ver Deus fazendo, ver Deus fluindo, ver o fogo de Deus, ver o mover de Deus. Mas quando Deus quer te confrontar, quando Deus quer te chamar para um lugar de arrependimento, será que você está disposto a ir nesse lugar? Será que você está disposto a reconhecer que você precisa de ajuda, que você precisa do arrependimento de Deus? Meu Deus, eu estou morrendo de caote. Então, nós precisamos entrar nesse lugar. Esse lugar de reconhecer quem Deus é. Reconhecer que nós precisamos dele. Amém? Quantos estão dispostos aqui? Glória a Deus. Glória a Deus. E algo também que nós precisamos entender sobre a santidade é que não basta só nós dizermos: ai, Senhor, me limpa, me purifica. Nós precisamos nos consagrar, né? E Deus nos dá essas estratégias. Deus nos dá essas estratégias. E a primeira estratégia que Deus nos dá é o jejum. Não, primeiro a estratégia é a oração. Mas uma das estratégias que englobam isso é o jejum, que é uma arma muito poderosa. E o jejum, ele nos leva a um lugar de sensibilidade à voz de Deus. E eu falei aqui, né, que para nós vivermos em santidade, nós precisamos estar sensíveis à voz de Deus. Então, o jejum nos leva a esse lugar. O jejum nos leva a esse lugar de sensibilidade à voz de Deus. Mas não basta só você: ai, Senhor, eu vou me abster de alimento hoje, um determinado horário. Não. É você estar em um ambiente de oração. É você estar lendo a palavra. É você estar buscando a presença. É você estar buscando a face do Senhor. Né, você está se consagrando. Existem diversos outros tipos de consagração também. Eu acompanho uma moça, e o nome dela é Tamires Garcia. E Tamires Garcia, ela fez o voto nazireu. Alguém aqui conhece o voto nazireu? Amém. O voto nazireu é um voto onde eles, no Antigo Testamento, né, eles se consagravam a Deus. Ou seja, eles viviam a vida de total serviço ao Senhor Jesus.
eles tinham que se abster de todas as outras coisas. Eles não cortavam cabelo e tinha diversos outros processos, né, do voto nazireu. Se vocês quiserem, podem dar uma estudada a respeito disso. É muito bom. E ela fez um voto nazireu. Para ela foi muito difícil, gente. Eu vou contar aqui. As meninas vão sentir a dor que eu senti na hora que ela falou. Ela cortou o cabelo dela todo. Ela raspou, não foi? Literalmente, ela raspou o cabelo dela. Ela raspou o cabelo dela e toda vez que ela estava ministrando a palavra do Senhor, ela ia descalça. Na verdade, ela ministra de louvor. Ela ia descalça e com a bandeira do Brasil nas costas. Isso foi um voto que ela fez a respeito que o Senhor liberou uma palavra sobre a vida dela, né, acerca do Brasil. E ela fez esse voto de consagração ao Senhor. E doeu, né? A gente olha assim, doeu. Mas a dor gera crescimento. A dor nos faz avançar para um lugar novo no Senhor. A dor nos faz sair da rasidão para ir para um lugar de profundidade em Deus. A dor faz isso. O confronto faz isso. Nós precisamos estar nesse lugar de sensibilidade à voz de Deus. Estar nesse lugar de santidade, de consagração. Eu acho que durante esse período vocês já devem estar cansados de ouvir falar disso. Porque estamos no FARE nessa série de santidade. Muitas pessoas têm se levantado para falar sobre santidade. Mas é preciso. É preciso. Porque quem verá a Deus? Os de mãos limpas e coração puro. Os de mãos limpas e coração puro. Que a nossa oração seja para que o Senhor purifique o nosso coração. Que a nossa oração seja para que o Senhor limpe o nosso coração. Limpar o nosso coração das amarguras, do ódio, do rancor. Limpar os nossos corações. Que essa seja a nossa oração. Nós precisamos disso. Se você tem sentido que você precisa pedir perdão a alguém, peça perdão. Se você precisa liberar o perdão, libere o perdão. Porque Jesus, eu não me canso de dizer isso, Jesus está voltando. E nós não sabemos nem o dia e nem a hora. Por isso que nós precisamos estar preparados para a volta de Jesus. Preparados para a volta do nosso Rei. Por isso, estejam sensíveis à voz de Deus. Estejam sensíveis ao que Deus quer nesse tempo para nós. Amém? E um detalhe também a respeito da santidade que me chama muita atenção. Jeremias 32:40. Vamos ler no telão. Amém? Algo que me chama muita atenção também a respeito de nós sermos pessoas separadas, escolhidas por Deus, é o temor. Cadê o temor dessa geração? Nós precisamos de temor. E o Senhor fala assim: e farei com eles uma aliança eterna, de não me desviar de fazer-lhes o bem. E porei o meu temor nos seus corações. Porei o meu temor nos seus corações, para que nunca se apartem de mim. Está aí uma chave muito poderosa, né? Para a gente não se afastar de Deus. Para a gente sermos, meu Deus! Para nós sermos pessoas que permanecem na presença do Senhor, nós precisamos de temor. Temor. Se lembra que na semana passada a gente falou muito sobre a gente estar aqui, louvando a Deus. Eu vou servir hoje porque meu amiguinho não pode servir, Senhor, por isso que eu vou estar lá. Mas às vezes a gente está quebrado. Às vezes a gente está espedaçado. Às vezes, pelo pecado que eu estou dizendo, tá, gente? E está servindo a Deus. Nós precisamos de temor pelo Senhor. Nós precisamos de temor. Por isso que todos os dias nós precisamos orar. Senhor, o som do meu coração. Avalia-me, ó Deus. Porque é na sondagem de Deus que Ele nos conhece. E Ele traz esse conhecimento à tona a nós. E aí nós reconhecemos, poxa, eu preciso melhorar nisso. Poxa, eu estou errando nisso, Senhor. Então não vou fazer mais isso.
Eu não vou dar essa brecha. Porque acredito que aqui vocês saibam que existem brechas no mundo espiritual. Se a gente não está em retidão, se a gente não está vivendo uma vida de santidade, a gente pode dar lugar a Satanás vir sobre as nossas vidas e fazer o que ele bem quer. E fazer o que ele bem entende. Mas quando nós vivemos uma vida de santidade, quando nós vivemos uma vida de busca ao Senhor, de consagração, Satanás não tem poder sobre nós. Amém? Porque o Senhor fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Mas para elas não prevalecerem contra a igreja precisa permanecer na tenda. A igreja precisa permanecer na presença. Precisamos ser zelosos pela presença do Senhor. Precisamos ser zelosos pelo nome do Senhor. Você não está aqui por mim, você não está aqui por tio Rodrigo, você não está aqui por tia Érica, você tem que estar aqui pelo nome do Senhor. Quando você sair na rua, você tem que sair na rua e pregar o nome do Senhor. Quando você for para a escola, você tem que pregar o nome do Senhor. Você tem que ser a diferença. Por quê? Porque você está carregando o nome do Senhor. Você está carregando o nome de Jesus. E ser cristão é isso. Nós temos gente, a maioria da população brasileira é de pessoas que se denominam cristãos. Se denominam. Mas e o agir dessas pessoas? E o posicionamento dessas pessoas estão revelando quem elas realmente dizem ser? E aí eu te questiono nesse momento. Você tem revelado quem você se autodenomina? Você, Belinha, tem se comportado como uma cristã? Tem? Glória a Deus. Nós precisamos ser essas pessoas. Chega de se autodenominar. Ai, mas eu sou a pregadora. Mas eu sou aquela que serve na casa do Senhor. Eu estou lá todo dia. Se lembra que nós falamos? Antes de nós fazermos, nós precisamos ser. Ser filhos. Ser pessoas que estão totalmente entregues à presença do Senhor, vulneráveis àquilo que Deus quer. Você precisa estar vulnerável ao agir de Deus na sua vida. Você precisa estar, como Ana falou, é renúncia. É renúncia que Deus quer de nós. Renunciar a certas amizades. Renunciar a certos tipos de comportamento. Nós precisamos renunciar. Sem renúncia, nós não alcançamos o novo de Deus. Sem renúncia, nós não alcançamos aquilo que Deus tem preparado para nós. Nós não viveremos o propósito de Deus, o chamado de Deus para nós. Moisés teve que renunciar. Arão teve que renunciar. Paulo teve que renunciar. O próprio Jesus teve que renunciar. A palavra do Senhor diz que ele se esvaziou de si mesmo. O próprio Verbo se fez carne. Ele precisou renunciar. Ele abriu mão da glória. Na palavra diz que todo aquele que é colocado no madeiro será amaldiçoado. Jesus, ele foi colocado sobre o madeiro. Ele foi amaldiçoado. Imagine Jesus, gente, foi amaldiçoado por causa de nós. E o que nós estamos esperando para renunciarmos por amor a Jesus? Sair do campo da obediência por obrigação e entrar no campo da obediência por amor a Jesus. Obediência porque entende quem Ele é. Então eu preciso me parecer com Ele. Eu preciso ser como imagem e semelhança de Jesus aqui na terra. Nós precisamos disso. Nós precisamos reconhecer essa verdade. Nós precisamos entender essa verdade. Reconhecer, não só de falar. Essa tem sido a minha oração constantemente. Jesus, que eu não apenas pregue, mas que eu viva. Jesus, que eu não apenas abra a Tua palavra, medite ali, mas que eu viva essa palavra, Jesus. Que
eu vivo ela na íntegra, na sua totalidade. Porque o mal da gente, sabe o que é? Que a gente chega aqui na empolgação, pá, na intensidade. Aí fala assim, Deus, eu estou disposta, Jesus, a viver uma vida de consagração a Ti. Eu estou disposta até um voto nazireu. Já pensou? Estou disposta a viver um voto nazireu, Senhor, contigo. É quando Jesus se lembra daquela oração que você me fez? Se lembra? Aí você fala assim, ih, Deus, é porque, Senhor, eu não vou estar podendo fazer, não. Porque agora eu tenho isso, isso e isso para fazer. Qual é a prioridade do seu coração? Qual tem sido, sabe, o verdadeiro anseio do seu coração? Qual tem sido? E Davi declara isso. Uma coisa pedirei ao Senhor e a buscarei, que possa morar, habitar no teu templo, todos os dias da minha vida. Todos os dias da minha vida. É preciso. É preciso. Eu queria, hoje, especificamente, a gente investir um tempo maior de oração. Oração pelo zelo da presença. Oração pelo zelo do nome do Senhor. Oração para que nós sejamos santos como Ele é santo. Porque a santidade revela a glória de Deus. A santidade revela isso. É um caráter tão profundo. É tão profundo isso. E que a gente vê, quando a gente começa a viver uma vida de santidade, sabe? Nós olhamos ao nosso redor e parece que nada faz mais sentido. Não sei se vocês já experimentaram disso. Existem comportamentos que a gente fala assim, gente, o que é isso, Senhor? E isso não é olhar com um olhar de julgamento para aquela pessoa. Mas nós entendemos que aquilo não agrada a Deus. Então, se não agrada a Deus, eu não devo fazer. Se agrada a Deus, eu não devo viver daquela forma. Amém? Glória a Deus. Vocês estão aí? Oh. É preciso, gente, estar com os nossos pensamentos no Senhor, o nosso coração totalmente entregue, devoto a Ele. Porque uma vida de devoção nos leva a um lugar de sobrenatural. Uma vida de devoção a Deus é muitas vezes sair da zona de conforto. Porque tem gente que acha que o evangelho é só conforto. Eu aceitei a Jesus, agora não tenho mais luta, agora mas é confronto o evangelho. O evangelho é confronto. Principalmente você. Você que aceitou a Jesus recentemente. Não deixem que a chama do primeiro amor se apague. Renuncie o que for preciso renunciar. Renuncie às outras vozes. Renuncie a ambientes que Deus já pediu para que você saísse. Renuncie. E quando você estiver em um nível de mais maturidade, não volte para esse lugar. Não ore, não volte para um lugar onde você orou para que você precisasse sair. Amém? Glória a Deus. Eu tenho quanto tempo aí? Uns 5 minutinhos? Então, esses 5 minutinhos a gente vai orar. Amém? Eu queria chamar vocês. Aqui a palavra de hoje foi mais curta. Pronto, a galera do louvor, por favor. Pode subir. Se vocês conseguirem tocar aquela mesma música que a gente tocou na semana passada. Por favor. Se não, toca outra. Que Deus colocar no coração de vocês. Amém? Venham aqui à frente. Vamos deixar o Espírito Santo de Deus ministrar sobre nós. Deixar com que o Espírito Santo de Deus fale aos nossos corações.
Que nós sejamos tomados pela santidade de Deus, tomados por esse lugar onde nada mais importa a não ser a presença. Oh, Senhor Jesus, nós te exaltamos, Jesus, nós te exaltamos, Deus, nós te exaltamos, Jesus. Amém? Não fiquem, gente, esperando que eu fale algo, que eu comece a orar. Orem, façam a oração de vocês individuais. Eu acredito que o Espírito Santo de Deus falou com o coração de vocês aquilo que precisa ser renunciado, aquilo que precisa ser deixado para trás. Então, não sejam pessoas que esperem que as outras façam. Não sejam pessoas que esperem que os outros se posicionem para vocês se posicionarem também. Amém? Vamos deixar que o Espírito Santo de Deus flui através de cada um. Eu peço que a liderança do Startim ministre sobre todas as pessoas que aqui estão. Eu peço para que a liderança do Startim vem, gente, todo mundo que está aqui na igreja, vem para aqui para frente, por favor. Cheguem para cá. Podem chegar, gente. Cheguem mais perto do altar. Se eu chamar pelo nome vai ser constrangedor, viu? Todo mundo aqui na frente. Oh, Espírito Santo de Deus. Jesus, nós entendemos, Jesus, que nada faz sentido se o Senhor não estiver. Toma os nossos corações. Toma os nossos pensamentos. Nos incendeia, Jesus, com a Tua glória. Nos incendeia, Pai amado, com amor por Ti. Nos toma, Jesus, com zelo pela Tua presença. Com zelo pela Tua presença. Zelo pela Tua presença, Jesus. Nada, Jesus, mais importa a não ser a Tua presença. E por isso, Jesus, nós viveremos uma vida de santidade. Nós viveremos uma vida de entrega, de consagração a Ti, Jesus. Que estejamos dispostos a nos consagrarmos cada vez mais. Cada vez mais. Sermos diferença, Jesus. Sermos diferença, Jesus. Nos tira de um lugar de frieza, de mornidão, Espírito Santo. Eu como por essas pessoas que aqui estão. Tira, Jesus, de um lugar de frieza, de mornidão, e que eles possam reconhecer isso, Espírito Santo. Reconhecer, Pai amado, onde é que eles estão. E serem levados e se posicionarem para irem a um lugar de profundidade no Senhor. Que eles entendam que eles são escolhidos do Senhor. Chamados por Ti. Não